Olá, eu sou a professora Francimar Paixão e hoje nós daremos início à nossa disciplina Comunicação Suplementar e Alternativa. Essa disciplina ela compõe a estrutura curricular do curso de Psicopedagogia do Instituto IES. Então, para adentrarmos a essa temática, eu faço o seguinte questionamento: como nos comunicamos com alguém que não fala? Nós sabemos que a comunicação é um processo inerente ao indivíduo e que esta mesma comunicação ela é base para a aprendizagem, para o desenvolvimento das habilidades sociais. Caso este processo ele não ocorra de uma forma efetiva, este indivíduo ele fica impossibilitado de se desenvolver de uma forma holística. Diante disso, Tai ele nos apresenta o seguinte conceito para a comunicação. É o processo mediante o qual duas ou mais pessoas se entendem a partir da troca de ideias, pensamentos, opiniões ou informações, através da fala, da escrita, gestos ou de símbolos. Então, caso algumas pessoas venham apresentar algumas dificuldades neste processo comunicativo, possa ser que seja um impedimento de várias ordens, né? Pode ser uma dificuldade na fala ou na escrita, devido a alguns impedimentos motores, cognitivos, emocionais ou de qualquer outra ordem. Então, muitas vezes, alguns familiares e outras pessoas, eles confundem, né, esta dificuldade de comunicação com a dificuldade da pessoa, no caso, conhecer, aprender e gerenciar, né, a sua vida de uma forma como um todo. Na verdade, não é isso. Uma vez que a pessoa ela tem uma limitação nesse processo comunicativo, não significa que ela não vá poder desenvolver, no caso, o seu processo de aprendizagem, quer seja de aprendizagem sistemática, quer seja de aprendizagem formal, não. Essa limitação no processo comunicativo não está atrelado à não aprendizagem, muito pelo contrário, no sentido de efetivar essa aprendizagem e de facilitar a vida deste indivíduo para que ele possa ter acesso às informações, para que ele possa interagir com os demais, é que surge uma área de conhecimento para efetivar essa interação de uma forma saudável. Então, surge nesse caso a tecnologia assistiva, que é um termo, no caso, utilizado para identificar todo o arsenal de recursos e serviços que contribui para proporcionar ou ampliar as habilidades funcionais de pessoas com deficiência e, consequentemente, promover vida independente e inclusão. Então, as tecnologias assistivas, na verdade, elas são um aparato de vários recursos que buscam, né, justamente a inserção, né, deste indivíduo no seu contexto social de uma forma facilitadora, ou seja, a tecnologia assistiva ela vem justamente buscar essa ampliação das habilidades funcionais das pessoas que apresentam algum tipo de limitação. Então, qual a função das tecnologias assistivas? Elas têm um caráter interdisciplinar, que engloba produtos, recursos, metodologias, estratégias, práticas e serviços. Então, sendo assim, elas buscam justamente promover a funcionalidade relacionada à atividade e participação de pessoas com deficiências, incapacidade ou mobilidade reduzida, visando autonomia, independência, qualidade de vida e inclusão social. Então, as tecnologias assistivas, elas têm como função primordial justamente a viabilização, né, deste indivíduo com alguma limitação ou incapacidade reduzida no seu contexto social de uma forma satisfatória, a partir justamente de uma intervenção, né, baseada na utilização de algum recurso.
que proporcione essa inserção desse indivíduo. Então, nós temos alguns tipos de tecnologia assistivas que são direcionados de acordo com a sua funcionalidade. Nós temos tecnologias assistivas do tipo do auxílio da vida diária, comunicação suplementar e alternativas, recursos de acessibilidade para o computador, sistema de controle do meio ambiente, órteses e próteses, adequação postural, auxílio de mobilidade, auxílio para cegos, surdos e etc. Então, nós podemos perceber que são várias categorias de tecnologias assistivas, justamente para viabilizar essa inclusão, né, deste indivíduo na sua vida social, de forma que ele possa ter autonomia e qualidade de vida. Nós temos agora alguns exemplos de tecnologias assistivas. No caso, nós temos aqui auxílio à vida diária e prática, que é um suporte para as mãos, no caso, para que ele possa estar escrevendo ou manipulando, né, manuseando, no caso, objetos tipo colher, garfo, faca. Nós temos também recursos de acessibilidade ao computador, que pode ser o mouse, pode ser também, dentre outros, aqui. No caso, nós temos o bastão aqui, que vai teclar, no caso, usado para a informática. E além deles, nós temos aqui a comunicação aumentativa e alternativa, que no caso aqui ela é representada pelas PECs, que nós vamos ver posteriormente o que significa isso. Então, como nós iremos adentrarmos agora sobre a comunicação suplementar e o alternativo. Então, nós iniciaremos vendo este conceito. É uma área da prática clínica que se destina a compensar temporariamente ou permanentemente os prejuízos ou incapacidade dos indivíduos com severos distúrbios da comunicação expressiva. Então, a comunicação suplementar ou alternativa, ela é justamente uma área que vai buscar alternativas para viabilizar, né, compensando esses prejuízos ou limitações que o indivíduo apresenta especificamente no seu processo comunicativo. Então, além deste termo resumido, comunicação alternativa, no Brasil, no caso, nós também encontramos outras terminologias, ou seja, outras nomenclaturas para esta área de conhecimento. Nós encontramos a comunicação ampliada e alternativa, AKA. Nós encontramos também a comunicação suplementar e alternativa, CSA. Todas elas, apesar de elas terem essa nomenclatura, mas uma vem complementar a outra de uma forma justamente a facilitar esse processo comunicativo do indivíduo que apresenta alguma limitação. Então, nós vamos ver a diferenciação entre comunicação suplementar e alternativa. A comunicação aumentativa e suplementar, ela é toda comunicação que suplemente a fala, a partir, no caso de gestos, expressão facial, linguagem corporal, linguagem gráfica. Ou seja, a comunicação suplementar, ela vem justamente complementar uma limitação nesse processo comunicativo. Já a comunicação alternativa destina-se a pessoa sem fala ou sem escrita funcional, ou em defasagem entre a necessidade comunicativa e sua habilidade de falar e escrever. Nesse caso, a comunicação alternativa podemos dizer, entre aspas, que ela vem substituir a fala, uma vez que esse indivíduo ele não possui
esse artifício, digamos assim, para que ele possa efetivar o seu processo comunicativo. Então, a aumentativa, ela vem complementar e a alternativa, ela vem substituir entre aspas, embora pareça ser um termo bastante pejorativo, mas é uma forma justamente de viabilizar esse processo comunicativo entre esse indivíduo e outras pessoas que apresentam essa defasagem ou ausência na comunicação. Então, nós temos alguns aspectos legais para efetivar a garantia da comunicação suplementar e alternativa. Nós temos o decreto 6.949, que ele vem justamente decretar nos estados essa função igualitária, né, para que todas as pessoas elas possam ser incluídas, né, no sistema educacional, sem nenhuma discriminação. Nós temos a Lei de Diretriz e Base da Educação 9394/96, no seu artigo 59, inciso 1, ela vem dizer que todos os sistemas de ensino eles têm que assegurar justamente essa flexibilização e essa adequação dos currículos, das suas propostas pedagógicas para atender às necessidades dessas pessoas que apresentam alguma limitação ou defasagem no seu processo comunicativo. Temos ainda a Constituição Federativa do Brasil, que no seu artigo 205, ela diz que a educação é um direito de todos. Além dela, nós temos a LBI, que é a Lei Brasileira da Pessoa com Deficiência, né, que é a número 13.146. No seu artigo 27, ela vem dizer que a educação é um direito, constitui-se o direito da pessoa com deficiência, assegurando essa inclusão dela no decorrer do seu processo de aprendizagem a partir da adequação justamente das suas características e necessidades. Então, a LBI é uma das leis que vem justamente abrir, dentre todas as outras, né, ela vem abrir esse espaço para que esse indivíduo com alguma limitação ou impedimento, no caso, no seu processo comunicativo, ele possa ser assegurado durante todo o seu processo educacional no decorrer da sua vida. E, por fim, nós temos o Decreto 7.611, de 2011, e ele vai falar justamente da garantia do atendimento educacional especializado para este indivíduo, né? Então, este indivíduo, ele tem garantido o seu atendimento no serviço, né, do AEE, paralelo a este atendimento nas escolas regulares, né? Então, as pessoas elas precisam conhecer quais são os aparatos legais para perceber que este indivíduo ele não pode ser excluído do seu processo educacional, uma vez que ele tem isso garantido em várias ferramentas, né, do contexto legal. Então, para quem, no caso, é destinado a comunicação suplementar e alternativa? Então, ela é destinada, o público-alvo dela seria as pessoas com transtorno do espectro autista, as pessoas com deficiência intelectual severa e profunda, as pessoas que contemplam o grupo surdo-cegueira, que apresentam paralisia cerebral, disfasia, distúrbios graves de fala, dentre outros. Então, nós percebemos que esta área de conhecimento ela vai ser direcionada para um público específico que ele possivelmente ele possa ser que eles apresentem ou não alguns impedimentos, no caso, no seu processo de comunicação, justamente pensando na inserção desse indivíduo no seu processo social, cultural, no seu processo interativo com os demais, com seus pares, no caso. Então, para que essa pessoa ela tenha acesso ao uso, né, da complementação
da comunicação suplementar e ou alternativa, é preciso que se efetive um processo avaliativo. Então, para que esse processo avaliativo ocorra, nós precisamos seguir alguns procedimentos para que possamos atender justamente a necessidade daquele indivíduo de acordo com a sua limitação, fragilidade ou potencialidade, né? Pensando justamente na otimização do processo comunicativo. Então, nós temos como um dos encaminhamentos para esse processo avaliativo, atitude comunicativa do usuário, motivação, desejo e necessidade de estabelecer a comunicação interativa. Então, essa atitude comunicativa do usuário vai nos remeter justamente a essa predisposição, a esse interesse que este indivíduo ele vai apresentar para que essa comunicação ocorra de forma a facilitar a sua inserção na vida social. Nível de aceitação do uso de um sistema de comunicação pelo usuário, pela família e por outras pessoas significativas. Então, esse nível de aceitação, ele está atrelado justamente a esse envolvimento de todas as pessoas que estão próximas a este indivíduo, no sentido de perceber e de tentar escolher qual é o melhor sistema a ser utilizado para aquele indivíduo, naquele momento. Atenção aos estímulos dos ambientes. Então, um outro item, esta atenção é justamente voltada para que possa ser aproveitado todos os elementos que envolvem esse processo comunicativo, que são justamente os fatores ambientais, de acordo com aquele contexto, né, daquele indivíduo. Discrepância entre o nível de linguagem compreensiva e expressiva ou reduzido ao repertório linguístico, ou seja, tem que ter cuidado para que não haja essa diferença, para que eu não escolha um sistema de comunicação e esse sistema ele esteja distinto, né, da linguagem, do entendimento deste indivíduo. Então, o sistema de comunicação a ser adotado, ele precisa atender às necessidades, no caso, daquele indivíduo, a partir das suas fragilidades e potencialidades no seu processo de comunicação. Outros elementos nós temos ainda, outros encaminhamentos, aliás, são justamente voltado para o nível de acuidade visual e auditiva. Então, deve ser levado em conta justamente esses fatores, no caso, que pertencem à visão e à audição. Então, deve ser mensurado, né, verificado, na verdade, como é que está esse nível de percepção visual e auditiva desse indivíduo. A imperatividade também é um outro fator que deve ser levado em conta. Então, nós temos que buscar símbolos, símbolos comunicativos que não vá, na verdade, contribuir para essa agitação, para esse processo de imperatividade deste indivíduo. Então, tem que ser ferramentas de comunicação que possam justamente atender aquela realidade, né? Aquela situação também do estado socioemocional deste indivíduo, tá? Que venha atender justamente esse equilíbrio, que venha buscar também a permanência ou a manutenção desse estado de tranquilidade para que ocorra a efetivação da comunicação. Outro fator importante é o estilo de aprendizagem. Então, tem que ser levado em conta essa situação. Qual é o melhor direcionamento para essa aprendizagem? Esse indivíduo ele vai aprender melhor com algumas ferramentas de comunicações que venham estar próximas, no caso, que venham atender a realidade dele, que possa ser, talvez ele tenha uma melhor compreensão a partir da utilização das PECs. Não, ele prefere a prancheta. Então, nós temos que ver qual é a forma que esse indivíduo
ele apresenta melhor efetivação, né, no seu processo de aprendizagem comunicativa. Então, o estilo de aprendizagem ele está muito voltado para que eu faça a sondagem e verifique qual é a melhor ferramenta que vai se adequar àquela predisposição deste indivíduo no seu processo de comunicação. Disponibilidade, no caso, disponibilidade da escola quanto aos recursos de comunicação. Esse é um fator muito importante, porque muitas vezes o indivíduo ele se identifica com determinado recurso, em contrapartida, na instituição escola não tem esses recursos. Então, por conta disso, fica inviável que a gente escolha ou que escolha um determinado sistema de comunicação e que eu não consiga dar continuidade à efetivação do processo de comunicação deste indivíduo, porque este recurso não existe na escola. Então, a gente precisa ter cuidado de buscar outras alternativas para sanar aquela lacuna. Uma vez que esse recurso não existe, eu posso verificar outras alternativas que consiga realmente atender essa necessidade do indivíduo e que tenha realmente, que seja acessível dentro do espaço onde ele vai utilizar. Nós temos ainda a habilidade do profissional nos vários modos de comunicação. Essa habilidade perpassa por todas as pessoas que vão manusear e que vão interagir com esse indivíduo a partir da utilização desse recurso. Então, todos que estarão diretamente ligados a esse processo interativo e do manuseio desses recursos, eles precisam conhecer, né? Conhecer e saber fazer uso do mesmo, porque de nada vai adiantar eu ter este recurso e eu não conseguir manuseá-lo. Então, dificilmente essa comunicação ela vai ocorrer. Então, precisa também da habilidade e conhecimento deste indivíduo no sentido da utilização desses recursos. Nós temos ainda como a finalidade do uso, no caso da comunicação suplementar e alternativa. Um dos principais objetivos é justamente possibilitar a construção de novos canais através da valorização de todas as formas expressivas já existentes na pessoa com dificuldade de comunicação, como gestos, sons, expressões faciais, corporais devem ser identificados e utilizados para manifestar desejos, necessidade, opiniões, posicionamento como sim ou não, olá, tchau, dinheiro, banheiro, estou bem, entre outros. Então, um dos objetivos da comunicação alternativa, da comunicação suplementar e alternativa, é justamente fazer uso, né, de uma forma efetiva de todos os outros, de todas as outras formas expressivas que essa pessoa ela já apresenta. Então, nós não podemos deixar de lado esses elementos que são de suma importância para a otimização desse processo comunicativo. Então, eu vou utilizar determinada ferramenta do processo da área da comunicação suplementar e alternativa, adicionada às expressões, no caso, né, as formas expressivas que esse indivíduo possui. Então, esta ferramenta ela vai ter um melhor resultado, né, a partir da adição desses dois fatores, ou seja, a comunicação suplementar, né, o recurso da comunicação suplementar e alternativa, adicionado às formas expressivas que esse indivíduo tem. Então, ela vai facilitar no momento que ela for utilizada de uma forma qualitativa. Então, nesse sentido, ela vai buscar justamente essa construção desse canal de comunicação.
Aí nós trazemos ainda aqui alguns tipos de comunicação suplementar e alternativa. Dentre eles, nós temos os cartões, coletes, vocalizadores, pranchas, softs, além da Libras, né, que é a Língua Brasileira de Sinais. Então, nós temos vários recursos que buscam justamente a facilitação e a inserção deste indivíduo no seu processo social, além de buscar também o desenvolvimento da autonomia, né? De uma forma bastante igualitária, no sentido de incluí-lo em todos os sentidos. Nós temos ainda, além desses recursos, nós temos outro que posteriormente nós nós apresentaremos para vocês. Então, nós ficamos com essa frase aqui, de Carl Jung, que diz o seguinte: conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. Então, não adianta eu conhecer técnicas, conhecer conteúdos, estratégias, se eu não tenho sensibilidade. Então, a sensibilidade, ela vai perpassar por todo e qualquer procedimento que eu fizer. Nós ficaremos por aqui e posteriormente nós